Beth Abraham e você. Conosco aqui no programa Beth Abraham e você, pela Rede Família de Televisão. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E hoje é uma entrevista que eu devo dizer para vocês que me traz muito prazer, mas também me mexe muito. E é por isso que a minha entrevistada de hoje é Cristina Credidio, e ela escreveu um livro, A Ciência de Sobreviver, Cartas de Meu Filho. E nós temos alguma coisa em comum. Tanto ela como eu temos 2 filhos no céu. Não é, Cristina? Como vai você? Vou bem, obrigada. E não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível. Eu costumo dizer, e não sei se você compartilha comigo, que as coisas tristes acontecem na vida de muitas pessoas e aconteceu conosco também. Mas a maneira de encarar e administrar e sobreviver a isso é que possivelmente pode fazer a diferença, não é? Com certeza. Eu acho que numa grande tragédia, num grande evento como esse que nós vivemos, nós compartilhamos, a gente tem a opção de escolher. Nesse momento, eu vou ser uma vencedora, eu vou lutar, ou eu vou ser a vítima e me entregar. Vitimar e vitimar a todos que nos rodeiam. A todos. É. Eu não achava justo que meus filhos não tivessem, os que ficaram, que hoje têm 10 e 8 anos, não tivessem a alegria de ter uma mãe alegre. Claro. Se eu fosse triste, amargurada, fizesse dessa minha lição uma sentença de morte para mim também. Claro. Né? Eu recusei isso. Eu me entreguei, eu sofri quando eu tive que sofrer, eu me debulhei, eu chorei de dia, de noite, todos os dias, todas as noites, até esgotar aquele fluxo, até não ter mais de onde tirar. E aí eu fui resgatando e por opção eu quis ser otimista. Eu quis vencer a minha perda. Eu quis dar aos meus filhos bons natais, bons aniversários, que eles soubessem como era bom ser feliz. Claro. Porque a perda, a gente tem assim, a mãe é a pior, eu acho, que pra gente é Culturalmente diferente. nós somos preparados para algumas perdas. Mas nunca essa. Mas a gente nunca está preparada para perder um filho. Nunca, né? nunca. E fomos vitimados, mas não aceitamos a condição de vítima. com certeza. Fomos acometidas, quem sabe, desta coisa que eu costumo dizer que não tem nem nome. Mas acho também, sabe, Cristina, e hoje eu posso dizer para você, porque você entende esta linguagem. Eu acho que é muito difícil quando você fala com alguém que não passou por isso. Então, por mais que possa imaginar, não chega, mas nem por perto da realidade que a gente viveu. É verdade. E é bom que nós estamos aqui hoje, porque a gente pode compartilhar com algumas várias amigas que estão do outro lado da telinha, quem sabe, desanimadas pelo mesmo motivo nosso, que perderam um filho, né? E quem sabe nesse momento a gente possa, e você através do seu livro possa também levar um pouquinho de acalento, um pouquinho de fé, de que é possível sobreviver, porque eu costumo dizer, e é que você escreve, né? Somos sobreviventes de uma perda quase que irreparável. Uma grande tragédia, né? Eu costumo dizer que se existe alguma tragédia, eu passei, e você também passou. Né? E eu acho que o que redimensiona após uma perda como a nossa é que são as nossas prioridades. Todas as prioridades são revistas. A vida é revisada completamente. Olha, a minha prioridade era trocar de carro, era conseguir uma casa, era isso. Gente, nada disso importa mais. É verdade. A minha prioridade é a minha vida. Claro. A vida dos meus filhos, a vida do meu marido. São os momentos que nós podemos desfrutar. Com certeza. Cada momento é um momento único na nossa vida. Ele ocupou o espaço de um carro bonito, ou de uma casa maior, ou de um objeto para casa. A gente trocou o ter
pelo ser intensamente. E isso é o que realmente importa. Não é? Né? Eu antes trabalhava horas e horas, tinha uma jornada de trabalho muito longa, exaustiva, chegava em casa, ali eu parava tudo. Agora eu sou só mãe, estou só ali no meu reduto, só. Hoje não, hoje eu trabalho meio período, eu trabalho da 1 às 5, da 1 às 6, eu não aceito deixar meus filhos lá em outras companhias, não, eu quero desfrutar, Até porque os seus filhos ainda são pequenos, né? Mas sabe, eu queria compartilhar com você, e eu não li o livro ainda, mas vou ter o prazer de ler. A gente troca um pouquinho de coisas por outras quando a gente tem uma tragédia dessa, não é, Cristina? Com certeza. A gente troca algumas coisas que têm preço por algumas que têm valor. É verdade. Não é? Passou-se com você isso também? Eu passei a viver um momento de plenitude. Antes, até uma coisa que eu cito no livro, para eu ser feliz era um meandro. Era uma coisa, a minha felicidade era uma coisa tão elaborada. Dependia de tanta coisa, né? Tanta coisa, de tantos tanta detalhes. De tantos detalhes. E assim, eu tinha que ter uma série de coisas ao meu redor para ser feliz. Mas por que você resolveu escrever um livro, Cristina? Eu comecei... Você fez uma coisa que faz muito bem as pessoas que passaram alguma coisa como a gente. Porque a gente só acredita, e não sei se isso acontece com você, naquele ou naquela que já passou. Todos os outros depoimentos, infelizmente, por melhores que fossem, não me confortava. Mas quando alguém que passou pela mesma situação me dizia uma palavra, eu falava, é possível. É possível. Era naquilo que eu me agarrava. Então, eu acho que o fato de você escrever um livro traz para mais pessoas a oportunidade de vivenciarem uma situação que de fato pode acontecer, que é sobreviver apesar disso tudo. Eu comecei a escrever num processo de catarse. E ele partiu muito cedo, né, com os 16 anos. E eu tinha muita coisa que eu ainda queria passar para ele. E eu não quis abandonar isso. Eu fui mês a mês escrevendo uma carta de situações que eu gostaria de dividir com meu filho. E no final de 1 ano, de 2 anos, já tinha tantas cartas que eu resolvi compilar isso e fazer um livro. E mostrar, olha, tem uma luz no fim do túnel. Existe uma possibilidade. Né? Eu acho que tudo na vida, a gente tem a possibilidade, por pior ou por melhor, do que nós tenhamos, do que nós vamos receber. O que eu vou fazer com aquilo que eu recebi é que vai fazer a diferença. A gente tem que resgatar os valores de verdade. De verdade. Né? Aqueles valores que faz a diferença na nossa vida. A diferença na sociedade. Porque todo mundo fala, porque a sociedade, porque o mundo está ruim. Não, o mundo melhorou muito. Mas o mundo somos nós. Mas o mundo melhorou muito. Mas o mundo somos nós. E se eu quiser que o contexto mude sem eu mudar... É difícil. É impossível. Eu mudei para melhor. Eu levo os meus filhos e o meu marido juntos. Claro, os mais próximos. Vão juntos. Claro, né? claro. Nós todos mudamos. Hoje eu vejo meus filhos, têm muita compaixão. Tem muita amizade, os amigos são amigos verdadeiros. Também levaram uma lição. Também levaram. A perda, acho que a pior perda é a da mãe. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou para um pequeno intervalo. Você que está aí ligadinho, nosso intuito hoje é de levar para você fé, esperança, otimismo e dizer que tudo é possível quando você administra as coisas do bem. Estamos de volta e você que segue conosco desde o início do programa, sabe que hoje nós estamos falando, sim, de uma coisa triste, mas que sabendo encarar, ela pode ser aliviada. Somos sobreviventes, tanto a nossa entrevistada Cristina Cretídio, como eu, de uma perda irrepreensível, irreparável. Mas de qualquer forma, você estava começando a falar que a pior perda é a da mãe. E eu confesso a você que eu te dou toda a razão. Porque a gente tem um vínculo diferente, né? Muito forte. Eu ouvi assim, depois que eu perdi meu filho, eu ouvi várias mães chegaram assim e falavam, não, mas olha, eu estava grávida de 3 meses, de 4 meses, 7 meses, eu perdi o nenê, tinha 1 ano. Eu acho que a perda, a emoção é a mesma. Não importa quanto tempo seu filho claro que tenha. não. Eu acho que a história... É que muda.
é maior, São né? os momentos